fazer uma apresentação do professor Shannon também. Bom, começamos, né? Primeiramente, pessoal, muito bom dia, obrigado pela participação de todos aqui no nosso evento, na CEMAC, CEMAT e JCPAR, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Paracambi. A gente vai ter uma oficina agora de solda, né, soldando componentes eletrônicos, com o professor Shannon. Professor Shannon, que é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Paracambi, também já rodou em outros campos do IFRJ, né? E também um assíduo praticante de jiu-jitsu. Ah, eu lembro. Um pouquinho. Um pouquinho. Básico Então, do professor, básico. A sala é sua, fique à vontade. Os monitores estão aqui para auxiliar no que for preciso. Tá bom, obrigado. Pessoal, bom dia. Como o professor Jael mencionou, sou o professor Shannon do IFJ do Campo de Paracambi. Eu comecei aqui no IFJ do Campo de Paracambi como professor substituto, depois fiz concurso para professor efetivo, só que para o campo de engenheiro polo de fronteira, na qual eu fiquei 5 anos. E lá eu trabalhei com um mini curso de solda presencial, porque na época não tinha ninguém imaginar que ia ter essa pandemia, né? Então, lá eu trabalhei com mini curso de solda, 2 dias, né? Mostrando os alunos como é que é o procedimento, falei da introdução teórica, como eu vou falar aqui, e depois foi só a prática, os alunos ficavam praticando. Como eu dava aula lá, eu criei até depois um curso de extensão de 20 horas para os alunos aprenderem a soldar, porque você aprender de soldar componente, desde o mais simples ao mais complexo, numa placa de circuito impresso, uma de face simples, a placa de circuito impresso, face simples, vou dar um exemplo, você pegar uma fonte de um desktop, abrir aquela blindagem dela ali, aquela caixa metálica, você vai ver que aquela placa ali é uma placa face simples, né? E tem de dupla face, que é a placa, por exemplo, uma placa-mãe. A placa-mãe é uma placa de circuito impresso dupla face. São 2 camadas, você faz a soldagem na parte superior e inferior da placa. Já a face simples, você apenas faz a soldagem e faz a de soldar na parte de baixo, onde fica preso o componente. Então, independente do modelo de placas, o tipo de ferro vai ser usado, existe um procedimento, e esse procedimento você tem que ter cuidado para evitar que queima o filete ou queima a trilha que liga os componentes dentro daquele diagrama de um circuito eletrônico, né? Você tem que ter cuidado, distinguir o que é uma solda boa e uma solda fria, né? Como é que você vai identificar daquele tempo que eu dei aula no curso lá em Paulo de Fronten, até depois eu fui transferido para o campo de Volta Redonda, depois que eu fui pedir remoção para cá, para Paracambi. Então, lá em Volta Redonda, também dei o curso de técnica de soldagem para os alunos do curso de automação e eletrotécnica. Lá em Paulo de Fronteira era informática. Então, de lá para cá, houve uma mudança na tecnologia. Por exemplo, hoje é ideal você, quando vai trabalhar com solda, na manutenção ou no projeto, ideal ter uma lupa, com uma luminária de bancada, pode ser uma de mesa, ou então aquela é acoplada na bancada, para você verificar se na hora de soldar um componente, por exemplo, circuito integrado, onde as pinagens são muito próximas uma da outra, existe uma equidistância muito pequena, coisa de milímetro, né? Então, na hora de você fazer uma soldagem, você tem que verificar depois, com a lupa, nessa luminária de bancada, se a solda que você fez nas pinagens não escoou de um pino para outro, fechando um curto, para evitar que venha provocar um dano na hora de ligar o equipamento, independente qual seja o equipamento ou o aparelho no qual você está fazendo a manutenção, ou até mesmo criando um projeto. Então, isso é importante. Hoje, o grau de complexidade das placas é tão pequena, é tão grande, aliás, devido à microeletrônica, hoje já tem até microscópio eletrônico que você pode verificar em certos componentes, somente SMD, que é soldar na superfície da placa, que é a placa de dupla face, e mesmo da face simples, quando as pinagens são muito próximas da outra, você pode verificar com um microscópio, com nitidez, com grande resolução, se aquela solda escoou de uma pinagem para outra, se está fechando o curto ou não. E verificar se todas as soldas
no integrado, estou pegando o circuito integrado como um exemplo, porque ele é o mais completo para fazer uma soldagem e soldar o mesmo, independente se for de uma face simples, ou se for de SMD, que é soldar na superfície da placa. Então, quer dizer, então hoje existem tecnologias para trabalhar com montagem de componente numa placa, para pesquisa, para projeto de pesquisa, para manutenção. Então, hoje já tem ferros mais sofisticados, com ponta fina, para trabalhar com esses componentes pequenos, ou microcomponentes. Você não pode usar uma ponta de grande espessura, tem que ser uma ponta bem fina, a temperatura tem que ser adequada, porque a temperatura pode danificar uns componentes eletronicamente sensíveis, né? Então, hoje tem que ter todo o cuidado. Existem ferros simples, que eu vou mostrar no slide, que é ligar direto na tomada, que tem ponta fina, aí tem várias potências, tem de 20 watts, acho que tem de 24, mas 24 é meio difícil encontrar no mercado. 20, 30, 40, 50, 60, aí vai subindo, de acordo com a necessidade que você vai usar esse ferro para alguma aplicação. Tem a estação de solda de controle de temperatura, que também você pode controlar a temperatura, já vem com uma potência fixa, você controla a temperatura adequada para você trabalhar com as placas eletrônicas, aqueles componentes. E tem também a estação de retrabalho, SMD, que ele é um ar quente. Eu vou mostrar só o modelo dele. Ele é usado apenas para dissoldar componente SMD. Entretanto, para soldar esse componente SMD, por exemplo, um circuito integrado, aquele que tem 16 pinos, 8 de cada lado, ou aquele quadrado, que se vê muito em placa de computador e outras placas de equipamentos computadorizados, você abrir um celular, por exemplo, no circuito do celular, você vai ver vários componentes, circuitos integrados, outros semicondutores muito pequenos, que você tem que vai verificar que esses componentes têm várias pinagens, no caso do integrado, 40 ou 80 pinagens, em forma de um quadrado. Esses componentes são os piores para poder dissoldar e soldar. Então, para dissoldar, você pode usar uma estação de retrabalho SMD. Aí tem que ter uns acessórios para injetar o ar quente, de acordo com o modelo de cada CI. Tá? É um kit que vem completo com aquilo ali. Aí você dissolda, retira com a pinça extratora, tem esse equipamento, esse material para auxiliar na hora de retirar um componente, ou até colocar. E na hora de soldar, você usa uma estação de controle de temperatura com a ponta bem fina, que aí nesse componente, que é em forma de um quadrado, você solda nos 4 vértices, que são os extremos, e depois você vai soldando todas as pinagens. A ponta dele tem que ser bem fina, justamente pelo fator de que uma ponta grossa pode provocar queima dos filetes, das trilhas que esse componente vai estar ligado, e também a solda pode escoar de uma trilha para outra, já que a equidistância entre uma trilha e outra é coisa de milímetro ou micromilímetro, quer dizer, então é uma distância muito pequena. Aí é importante que aí que entra a lupa com luminária de bancada, aí tem vários modelos, tem vários modelos com alta resolução. Hoje já tem uma luminária de LED, de bancada, que você pode regular uma intensidade maior, não só da luz, como também da luz, no caso, que vai incidir na lupa, né, no caso, tá? E também tem um microscópio eletrônico, que também pode usar para poder trabalhar com isso. Tanto que existe empresas que fazem manutenção de celular, que eu já presenciei isso, no edifício central lá no Rio, eles usam a estação de retrabalho e a estação de ferro de solda com controle de temperatura, usam as duas. E eles usam também a luminária de bancada de alta resolução, bem como o microscópio eletrônico. Por quê? No momento que eles estão fazendo manutenção do celular, inclusive até de notebook, eles usam para poder evitar algum dano. Porque se você trocar um chip
qualquer circuito integrado, independente qual seja a função que ele vai executar. E queimar é prejuízo para a empresa e também é aquilaria de um cliente. Então, quer dizer, hoje tem que ter todo equipamento, tem que ter ferramentas adequadas, pinças comum, pinça extratora. Nós temos, vou mostrar depois no slide para vocês, nós temos 2 tipos de sugador de solda. O manual, vou até aqui pegar aqui para vocês, com licença. Que é esse modelo aqui, tá? Esse aqui tem vários modelos. Tem o mais simples, todos eles são simples, né, no caso, né? Mas, assim, com alta sucção, que é esse daqui, que é um dos melhores que tem, e tem um bem mais simples também. A diferença é que quando você vai utilizando esse material para desoldar, fica uma quantidade de solda dentro do dispositivo, que aí você tem que abrir para tirar aquele resíduo, senão você perde a pressão na hora de apertar o êmbolo, pressionar o êmbolo e puxar a solda, na hora de for fazer uma desoldagem, ele perde essa potência de sucção. Aí tem que limpar. E também existe o desoldador eletrônico, que ele tem uma pistola ligada a um mini compressor dentro desse equipamento, que você pode regular a potência dele e a temperatura. Tem uns que tem potência fixa e outros que tem potência variável. Você pode regular, no caso, a temperatura e a potência e trabalhar com ele. Aí tem um painel com display, vou até mostrar, acho que no slide tem também esse equipamento, que ele tira com rapidez a solda, né? Através do mini compressor que tem dentro desse equipamento. Só que também na pistola é necessário também fazer a limpeza, porque os resíduos da solda que ele vai puxando, ela solidifica, e aí vai chegar um momento que você vai ter que tirar tudo, senão pode danificar o equipamento. Então, é um outro modelo que existe também. Inclusive, nesse vídeo que está no YouTube, tem esse equipamento que eu faço a demonstração com ele e com esse sugador manual. Então, para você ver que antes eu tinha um sugador manual. Hoje, nós temos já esse soldador eletrônico com mini compressor que agiliza na hora de você fazer uma desoldagem. Até porque, na hora que você vai fazer uma soldagem de um componente, se você achar que a solda não está adequada, você também pode chegar a retirar essa solda e refazê-la de novo, tá? Só não pode fazer de forma contínua. O ideal é você, quando vai soldar um componente, fazer de uma vez só, tá? Agora, para retirar, existe problema também com o sugador manual, que se ele não tiver com uma sucção boa, o que acontece? Você, ao retirar a solda, ela vai ficar ainda presa ao componente na placa. Aí você vai ter que jogar mais uma camada de solda em cima, quando estiver soldando de novo, e retirar de uma vez. Por isso que é ideal sempre fazer a limpeza do sugador, conforme você vai usando no dia a dia, tá? Então, eu vou mostrar agora aqui no slide como os procedimentos, a segurança, tudo tem que ser feito para poder trabalhar com essa técnica. Professor? Oi. Antes do senhor começar, tem como o senhor dar uma lida no chat que tem uma pergunta? Ah, sim, um momento só. Deixa eu cancelar aqui. Tá. Então, a potência de uma estação de retrabalho para desoldar componente SMD, ela pode, você pode trabalhar com até 200 watts.
No caso, para a placa SMD propriamente dita, ela pode chegar a 80 watts, no caso, tá? E aí tem que ter cuidado, que ela pode variar de 1 a 200, entretanto, você pode colocar na faixa de 60 a 80 watts para poder soldar esses chips, né, no caso. O chipset da placa-mãe de computador, essa não tem como tirar, tá? Ela já vem de montagem de fábrica. E você... Oi? Não, sim, é porque eu vejo muito vídeo sobre reparo de placa de vídeo ou o notebook, né, que é o modelo da placa que não tem esse soquete retirável, sabe? Ele é soldado por rebaling lá, que o pessoal faz a BGA, que o pessoal chama, né? Aí só Isso. que eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque eu só fico vendo, eu fico assim, caraca, deve ser muito da hora trabalhar com isso. Mas eu não tenho uma ideia assim técnica de como é que funciona, entendeu? Então, a estação de retrabalho, Marcos, ela é usada para trabalhar com componentes SMD, até de placa de computadores, aqueles que estão soldados na superfície, na qual você vai verificar que tem como soldar e soldar ele, a disposição das pinagens em cima da placa. Agora, o chipset norte e sul, o processador, por exemplo, o chipset ponte norte, ponte sul, esse não tem como, que já vem de fábrica, na linha de montagem. Vem até com as trilhas, né? Já vem até com as trilhas, né? É isso mesmo, por isso que não pode. Já o processador, quando você vai ter o soquete lá, quando você coloca o processador dentro lá do soquete lá, e o soquete é preso, soldado, ali tem como. Só que não é uma estação de retrabalho, é uma estação de BGA, que é uma máquina. É uma máquina... até uma boa dimensão. Já viu o computador 3D? Ou a impressora 3D? Desculpa. Já. Então, o computador 3D, ou a impressora 3D, essa máquina BGA é do tamanho da impressora 3D. E ela é muito cara, ela é feita na China. Inclusive, o campo de São João de Meriti, do IFJ, tem essas máquinas. Né? Era de Paulo de Fronteira, foi doada para o campo do IF de São João de Meriti, que lá tem um curso de informática. Então, essa máquina tem que fazer um curso para operar ela, entendeu? Ela assim, você tem como colocar essa placa-mãe ali para poder retirar as soldas BGA, que são uma esfera, para tirar aquele soquete, que é presa na placa-mãe. Bota o fluxo, né? Bota o fluxo. Justamente. E coloca as bolinhas, né? Aí então, encaixa de novo. Aí tem que comprar elas, colocar na máquina para poder fazer a soldagem. Ele é complexo, não é assim, não. Uma máquina dessa tem que saber fazer um curso para operar, para poder trabalhar especificamente só com isso. Só porque tem as bolinhas de material diferente também, né? Pelo que o pessoal fala, cada placa tem um material que tem um ponto de fusão diferente. Justamente. E aí tem que colocar para operar de forma diferente cada uma, sei lá. É bem complexo. A pessoa que vai trabalhar com uma máquina dessa, numa manutenção desse porte, independente se o desktop seja o notebook, é necessário que faça um curso dessa máquina, porque para operar ela não é simples, não, é bem complexo. Se você comprar uma máquina dessa, ela está em torno aí de 900 não, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco na China, né? Aqui no Brasil vai ser muito mais. Você tem que fazer um curso primeiro para depois operar, porque se você fizer comprar a máquina e tentar iniciar assim, é muito complicado. Não vai conseguir, não. Tem que fazer um curso primeiro. Só vai torrar tudo mesmo. Então tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com uma máquina dessa. Creio eu que lá no curso, lá em São João de Meriti, no campo do IFES de lá, deve ter algum curso para trabalhar com essa máquina, até porque os professores, para aprender a manusear ela e transmitir esse conhecimento para os alunos, a fábrica tem que dar um treinamento para os professores, igual os equipamentos que tem no
no laboratório de eletrotécnica, automação industrial, lá no campo de Volta Redonda. Tem equipamentos que é comprado, que os professores têm que passar por um treinamento do fabricante, aquele que vendeu os equipamentos, né? Para o IFE. Por quê? Para poder saber operar na hora de trabalhar. Tem uns que não precisa, né? É simples. Mas tem uns que é tão complexo que o engenheiro da empresa que projetou que tem que ir num campus dar treinamento para os professores para depois, e sim, os professores passar ensinar os alunos como manusear. E essa máquina de estação de BGA, como se chama, ela é uma desse tipo de máquina que tem que passar por treinamento. Entendi. Tá bom? Bom, então eu vou apresentar aqui o slide. Espera aí. Vocês estão vendo aí o slide, por gentileza? Hein, pessoal? Ainda não. Ainda não, professor. Ainda não, Ainda professor. não? Espera aí, então. Espera aí. Um momentinho só. E agora? Agora apareceu aqui. Agora foi. Tá bom. Olha só, como eu não estou vendo vocês aqui, eu peço só vocês, qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Tá, beleza. Bom, pessoal, então, para realizar uma boa soldagem, o que é necessário? Escolher a ponta adequada de um ferro de solda, pode ser simples ou de estação de controle de temperatura, tá? Selecionar a liga adequada. A liga adequada é o tipo de rolo de solda, que eu vou mostrar mais adiante, que você vai trabalhar. Tem rolo de solda desde uma camada de uma espessura fina até mais grossa. Vai depender do tipo de componente de placa que você vai trabalhar para poder de soldar e soldar, independente se é manutenção, se vai ser para projeto, etc. Escolher a temperatura adequada, isso é importante. Geralmente, numa placa que vai trabalhar com semicondutor como transistor, circuito integrado, pode trabalhar com 350 a 450 graus Celsius, tá? Agora, é claro que você vai trabalhar com essa temperatura, entretanto, você não pode ficar com ferro muito tempo em cima do terminal do componente, porque senão se pode queimar. Tem que ser uma soldagem rápida, até mesmo na hora de soldar também com o sugador. Por isso que a prática ela é muito importante para treinar, pelo fato para você evitar isso. Senão você pode queimar uma ilha, pode levantar uma ilha ou até uma trilha, né? Aí depois pode refazer? Pode, mas não fica legal. Isso pode provocar queda de tensão, porque aí vai ter uma baixa resistência, que isso pode provocar mau contato, tá? Escolher, então, a temperatura adequada e selecionar a ferramenta correta. A ferramenta que eu estou me referindo é o ferro de solda. Espera aí, acho que eu falei do último, né? Desculpe aí, pessoal, um momento só. Tá. Eu já estava no último aqui, eu nem percebi. Mas tudo bem, isso aí não tem problema não, tá? Tá. Bom, o processo de técnica de soldagem em placas eletrônicas. Como é que é o processo de soldagem? O processo de soldagem é a união de dois condutores, né, por um terceiro material. Quer dizer, os condutores que eu estou referindo são as ilhas. Por exemplo, vou colocar um resistor e vou soldar. Então, eu estou soldando entre os dois condutores, aquelas duas ilhas, um terceiro condutor, que é o resistor, que também pode ser um semicondutor. E esse semicondutor pode ser um transistor, que aí, nesse caso, vai ser 3 terminais com 3 condutores, tá? Aí você vai usar o rolo de solda com ferro, que vai fundir a temperatura mais baixa, e nessa união entre as baixas resistências, eu vou soldar esses componentes, tá? São baixas resistências entre os condutores. Por quê?
são baixa resistência entre os condutores. Pelo fato que ali vai circular corrente. E a corrente só circula com maior mobilidade onde tem baixa resistência, tá? No processo da soldagem, você tem que verificar, antes de soldar, se a superfície na qual você vai fazer a soldagem da placa, na parte que contém as trilhas e as ilhas, ela tem que estar limpa e polida. Polida, como me refiro, se a placa já é usada, limpar ela todinha e limpar com álcool isopropílico, tá? Só serve o álcool isopropílico para limpar a parte de baixo da placa e a parte de cima também, até os componentes. Existe um equipamento que é o ultrassônico, que você também pode fazer a limpeza da placa. Claro, o ultrassônico é um equipamento com uma base, que é ligado na rede, tem uma faixa de frequência que você utiliza para limpar toda a parte oxidada da placa e bem como também os componentes. Você usa um líquido clear, que é usado apropriado só para limpeza de componente de placa de circuito impresso, para poder ligar. Aí tu liga na rede, seleciona a frequência e o tempo para limpar. E coloca esse líquido na base e coloca imersa a placa e os componentes. Claro, dependendo do tamanho da placa, você vai ter que ter um limpador ultrassônico muito maior. Por exemplo, tu vai limpar uma placa-mãe, eu não vou usar um limpador ultrassônico pequeno, vai ter que ser um compatível que seja para aquela placa, mas que seja maior que a placa, devido à colocação dessa placa dentro da base dele, tá? Então, quando não tem, você pode usar o álcool isopropílico com um pincel e limpar todas essas impurezas, tá? Por quê? Porque na hora de se você não fizer essa limpeza, a solda não vai aderir entre o componente e as ilhas da placa. Vai ocasionar uma solda fria, tá? Porque essas placas, com o tempo, ela tem oxidação, a sujeira vai aumentando devido à poeira, aumenta essa resistência, fazendo com que haja mau contato entre circulação de corrente elétrica, entre todo o trajeto do diagrama daquela placa eletrônica, tá? Então, e ela pode deteriorar esses componentes com facilidade. A solda fria, por exemplo, é uma impureza que dificulta a distribuição uniforme da solda, do calor que vai distribuir e da solda que vai se espalhar. Então, com isso, ela é ocasionada uma solda fria. Exemplo, aqui, nós temos aqui um filete, tá? Que é uma trilha e uma ilha, e aqui está um componente soldado, né? Colocado na placa, sabe? Que é a parte de cima e a parte de baixo. Então, eu estou soldando. Ao soldar, você pode ver que essa solda aqui é uma solda fria. É uma bolha que ela não adere na ilha. Que ela tem que cobrir aquela ilha de uma maneira uniforme, como essa daqui. Essa aqui é uma solda boa e brilhante. Você vai ver isso. A diferença de uma solda fria e uma solda boa, né? E essa solda aqui é uma solda que não é brilhosa, ela é opaca e ela não adere na ilha. Ela é solta. Tem algumas que prende só uma parte, a outra parte fica solta. Se você não perceber, você for movimentar o componente, vai ver que ele vai balançar. Se ele balançar, esse terminal aqui, é porque a solda não aderiu a uma solda fria. Tu tem que refazê-la de novo, de soldar, tirando com o sugador essa solda e refazendo dessa forma aqui. Aí ela adere totalmente na ilha todinha. Essa que é a solda boa e essa que é a solda fria. Bom, a liga metálica, que é o rolo de solda, tá? Ela é composta de chumbo, 60%, e 40% de 60% de estanho e 40% de chumbo, tá? Já tem rolo de solda que é só totalmente estanho, tá? 100%. Ela é mais cara. Então, o que acontece? Isso aqui é tóxico? Sim, todos dois, mas isso aqui é mais o chumbo, né? Tem aliás, o 40%, né? É o de chumbo. Aí, o que você tem que fazer?
existe um exaustor que eu vou mostrar lá mais na frente, que se usa para trabalhar com esse processo de solda de componente. Quando a pessoa não tem, o ideal é usar uma máscara, tá? Ou se já se usa isso também. Ou então evitar de inalar aquilo ali, tá? Eu vejo os alunos lá em Paulo de Fronten, tinha o exaustor que os alunos usavam, mas no campo de Volta Redonda do IFJ, os alunos que faziam do ensino médio técnico, até do curso técnico de eletrotécnica e de automação industrial, eles faziam projeto de pesquisa e faziam um projeto para apresentar o TCC, que lá em Volta Redonda tem um TCC, dos alunos do ensino médio técnico, integrado ou concomitante subsequente, né? Então, o pessoal da automação industrial, que é um curso médio integrado, que é 7 períodos, eles faziam placas, faziam o layout da placa, mandava fazer a corrosão para fazer aquela placa ali, corroer a placa para poder apresentar aquele projeto no final do semestre. Então, lá eles usavam muito... Por isso que eu dei o curso lá, porque lá era uma sequência de solda fria. Às vezes o projeto que desenvolveram não funcionava, não porque estava mal elaborado, é porque as soldas estavam frias. Você pegava a placa, olhava assim e verificava que 40%, às vezes, não era nem exagero, estava com solda fria que tinha que refazer tudo de novo. Aí queimava trilha, queimava a ilha, né? Então, porque eles não tinham um curso lá. Aliás, nenhum dos cursos do IFE não tem essa matéria. Aí, quer dizer, aí eu dei um curso lá de extensão lá, dei mini oficina, e depois dei o curso de extensão, para eles poderem aprender. Os professores do projeto, o orientador, até ensinava também, mas só que era ensinar, mas às vezes o professor não tinha tempo, aí eles tinham que aprender na força, né? Por conta própria, mas mesmo assim fazia muito estrago, eles tinham que fazer nova placa, às vezes queimava componente, tinha que comprar novos componentes. Aí, quando eu fiquei lá, eu fui orientando eles num curso de extensão, no mini curso, quando tinha o SEMEC lá também tem o SEMEC, aí as coisas foram melhorando. Que lá eles trabalhavam com Arduino, mas ligado a outra placa. Então, não bastava só o Arduino, tinha que ter um circuito auxiliar. Então, eles tinham que fazer esse circuito para apresentar no TCC, e não poderia apresentar de forma inadequada, com os componentes tudo mal soldados, solda fria, etc. Então, é importante, a liga metálica é importante escolher, tá? E ela trabalha com ordem de fusão de temperatura a 190 graus Celsius. Existe uma resina de fluxo que ocorre na placa, que impede a aceleração. Existe uma gordura que ocorre na placa que isso aí pode oxidar. Mas isso aí ocorre quando você vai fazer uma soldagem, mas é muito pouca. Mas é bom impedir. Para isso que não ocorra, é ideal você usar um fluxo de resina, que é um fluxo de resina, é um líquido, que você coloca no componente onde vai ser soldado, e você solda em cima, que ele vai impedir a aceleração da oxidação devido à alta temperatura. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Essa resina, quando você vai fazer a soldagem, coloca essa resina em cima e usa o estanho para poder fazer a soldagem do componente. Como é que aquele componente vai ser usado, aquela placa vai ser usado para alguma finalidade, ele vai ter corrente elétrica, independente de qual o valor da intensidade da corrente. E a corrente gera calor. E esse calor, com o tempo, com o uso do equipamento, ela gera uma oxidação, ela vai oxidando com o tempo. Por isso que tem que fazer sempre dependendo do equipamento, uma manutenção preventiva, por causa disso aí, em placas eletrônicas, tá? É ideal fazer, tá? Porque ela pode corroer e apresentar problema no componente, naquele equipamento, tá? O que a gente usa no dia a dia não tem como, né? A não ser que tu manda fazer, mas ele tem uma vida útil também, o fabricante estipula, do componente até do equipamento, tá? Mas esse fluxo é ideal para quem vai fazer projeto, quem vai desenvolver projeto para alguma finalidade, usar esse fluxo.
É necessário? Assim, não é necessário. Você pode fazer a soldagem normalmente, mas com esse fluxo vai impedir a aceleração da oxidação devido à alta temperatura da corrente que circula ao longo de todo o trajeto das trilhas dessa placa de circuito impresso desse equipamento. Aqui eu tenho um exemplo de liga de solda. Tem essa liga aqui, desse rolo. Esse rolo pode variar de 50 gramas, 100 gramas, tá? E tem desse tubinho aqui. Agora, a liga, ela pode ser, de diâmetro, pode ser uma liga bem fina, até um pouco mais grossa, tá? Vai depender do que você vai usar. Existe ferro de solda de 100 watts, que a ponta dele é bem grossa, é igual um martelo, que é usado muito em instalação elétrica. Aí tu vai usar um rolo de solda com uma liga com maior espessura, tá? Para isso. Uma liga fina, tu não tem como você fazer isso, não vai conseguir derreter a solda e aderir naquele nó, do ponto de circuito de uma instalação elétrica. Então, esse fluxo de solda aqui, ele vai facilitar a soldagem, protege a superfície da oxidação, tá? É só uma pasta ácida que ajuda a evitar essa oxidação, tá? Eu vou mostrar mais à frente. E melhora também a transferência de calor durante a soldagem. Na hora que você vai soldar, fica melhor para a solda aderir, tá? Não que se você não usar esse fluxo, não vai aderir. Vai aderir também. Só que acelera mais rápido, tá? Apenas isso. Esse aqui é o exemplo de fluxo de solda. São pastas, né? Tem esses modelos aqui. Tem vários modelos, tá? Tem de cor preta, prata, verde, azul. Lá na China, por exemplo, tem vários modelos, tá? Tem desse tipo aqui e tem o fluxo de líquido também, que é colocado numa seringa, igual de uma seringa de injeção, com agulha e tudo. Você pode injetar também. Esse é transparente, no caso, tá? Mas tem vários modelos, esses potes aqui, varia muito, tá? Bom, o ferro de solda, as bitolas, quer dizer, a ponta dele varia de 0,5 a 6 milímetros, tá? Quer dizer, desde uma ponta fina até uma ponta mais grossa. Então, a potência ideal para o ferro vai depender do quê? Do volume que você vai usar esse ferro para soldar aqueles condutores ou semicondutores, vai depender, tá? E o valor da potência para aquecer a resistência do ferro, né? Então, a potência do ferro de solda individual, tem um individual, aquele que é ligado diretamente na tomada, e tem o que é utilizado por controle de temperatura eletrônica, né? Eles variam de 30 watts a 60 watts, mas tem também de 20 watts, tá? 10, até tem, mas é difícil, mas é de 20, 30, 60 watts. Para esse nosso caso aqui de eletrônica, é ideal esses valores aqui, posso até colocar 80, tá? Mas o ferro individual varia de 30 a 60, mas a estação de controle de temperatura pode chegar até 80, tá? Não é só entre 30 e 60, não. Mas você pode trabalhar com 30 até 80 watts. Para circuito com precisão, vai soldar componente com precisão, por exemplo, o SMD, a estação de controle de temperatura é ideal, como eu tinha falado anteriormente, né? Ele fala aqui no potência menor, do exemplo de 24 watts. 24 watts não existe, assim, até existe, mas é difícil. O ideal pode ser de 30, 40, 60 watts, tá? Não há nenhum problema, não, tá? Mesmo com a temperatura de uma estação de controle de temperatura de 60 watts, você pode botar uma temperatura, uma potência de 60 watts, você pode colocar uma temperatura de 450 watts, 450 graus Celsius, que não vai queimar nenhum componente e também não vai danificar a trilha. Agora, é claro, você tem que ter um tempo para poder fazer essa soldagem ou até a dessoldagem, tá? Então, o ideal é você trabalhar com bastante prática para poder fazer isso. Se você ficar muito tempo,
mesmo com um ferro de 30 watts, você, com temperatura de 350 graus Celsius, você pode queimar uma trilha, pode queimar a ilha e pode também até queimar o componente. O ideal é você trabalhar com a estação de controle de temperatura ou com ferro individual, numa rapidez. Não é questão de milésimo de segundo, mas coisa que você não pode levar mais do que 60 segundos. Você não pode, você tem que levar em torno de 10 segundos, no máximo, para poder soldar e soldar, tá? Não pode ficar muito tempo, não, tá? Porque isso vai queimar assim mesmo, porque as ilhas e as trilhas, se você vai confeccionar uma placa de circuito impresso, ela é fina, ela não é grossa, tá? Independente de ser ela de uma espessura bem fininha, bem mais grossa, vai queimar de qualquer jeito, se você ficar muito tempo, tá? Se o material a ser aquecido é grande, a dispersão do calor é elevada, é necessário utilizar um soldador de maior potência. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, existe placa de circuito impresso que as trilhas é bem grossa mesmo. E as ilhas também. Devido até porque a colocação dos componentes ali, os terminais dele é grosso, os terminais de grande espessura. Então, o que acontece? Você não vai utilizar um ferro de 30 e nem de 60 watts, você vai utilizar um ferro de 80, 90 ou 100 watts com uma ponta de maior espessura. 4 milímetros, depende, 3 milímetros, 4 milímetros. Mas vai depender qual a aplicação. Geralmente isso aí é para condutores, capacitores mais robustos, resistores de potência, né? De fio, de porcelana. É adequado para esse. Um ferro de 30, 60 com ponta fina, esse calor não vai se espalhar. Então, tem que ser de acordo. Então, para cada placa, para cada componente, você tem o ferro ou a estação de controle de temperatura tem que ser compatível para esse tipo de procedimento de componente de placa que vocês vão utilizar para trabalhar. Projeto ou manutenção, isso independe, tá ok? A temperatura máxima de funcionamento depende da potência. Se for fixa, já vem lá, o fabricante coloca lá, né? A temperatura vai de 240 graus Celsius até 650 graus Celsius. Mas é um exagero, mas eles podem, depende da potência. E no ferro de controle de temperatura, aí ele varia, ele pode chegar até 550 graus Celsius. A potência é fixa, 60 watts. Tem alguns que você pode variar a potência também, tá? A potência máxima você pode variar desde 1 watt até 80 watts, ou até 100 watts. Mas a estação de controle de temperatura vai até 80 watts. Você vai controlar a temperatura e também a potência. E tem aqueles que a potência é fixa, 60 watts, mas você pode controlar a temperatura. Volta a afirmar, para soldar com semicondutores, condutores, uma placa de amplificadores, por exemplo, de fonte, você pode trabalhar com 450 graus Celsius. Numa placa de um notebook, você também você trabalha com 350, 400 graus Celsius. Nunca passa disso aí, não. E do celular, dependendo, pode ser de 250 a 350 graus Celsius, tá? Mas sempre tendo o cuidado de não ficar muito tempo exposto com ferro na hora de soldar e na hora de dessoldar, porque senão pode queimar, tá? Bom, aqui eu tenho uma tabela de liga e fluxo de solda, né? Então, tem aqui a liga de estanho e chumbo, né? Tem vários modelos, e a fusão. A fusão na hora que você vai fazer a soldagem, né? Ou vai utilizar, no caso, para soldagem, e até mesmo para soldagem, né? Então, no caso, para soldagem, aí eu tenho aqui os valores da faixa de fusão para cada modelo de estanho e chumbo que vem acrescentado nesse rolo. Eu tenho a fusão que vai de SN, né, que é o estanho, 63, o chumbo, que é 37, uma fusão de 183
graus Celsius. E tem desse modelo aqui que vai a 314 a faixa de fusão graus Celsius, quer dizer, a temperatura que vai fazer a fusão na hora de fazer a soldagem do componente, tá? Numa placa. Então, tem essa tabela. Essa tabela aqui é só um demonstrativo didático, mas não há necessidade de você trabalhar com tabela. Eu vou comprar esse modelo aqui vou utilizar... Não. Esses aqui são os modelos e o tipo de diâmetro que tem. Aí tem essa fusão aqui que vai ser utilizado. Mas, para muito fino, assim, por exemplo, você pode trabalhar com 190 graus Celsius na hora de selecionar a temperatura da estação de solda de controle de temperatura, ou aqui 214, pode colocar 220, enfim, tá? Aqui pode colocar 350, mas tem outros modelos. Esse aqui é só um modelo de tabela, que você pode chegar a 450 graus Celsius também na faixa de fusão, para a solda derreter adequadamente, tá? Se você colocar uma temperatura que a fusão requer uma faixa de fusão requer uma temperatura mais elevada, se você colocar uma temperatura baixa, você não vai conseguir derreter a solda, tá? Isso aí pode ocasionar dano na ilha e na trilha do circuito impresso, da placa. Bom, alta temperatura pode danificar alguns componentes, como eu já tinha dito antes, né? Então, por exemplo, um transistor BC548, que é de baixa frequência, a temperatura que ele pode suportar 260 graus Celsius, um tempo de 10 segundos. Então, um exemplo de potência requerida, um CI LM324, de 20 watts, 7805, 40 watts, o STK, que é um modelo de CI, que é o modelo STK 100, 60 watts. Quer dizer, os ferros adequados são esses daqui. Mas olha só, isso é teoricamente. Na prática, a gente trabalhando com prática, esse aí aqui, LM324, é um CI de 3 terminais, tá? Fala em 20 watts. Mas você pode trabalhar com ferro de 30 e 40 watts, até 60. O que você tem que fazer é regular a temperatura. 450 graus Celsius, eu posso trabalhar com 350 até 400 graus Celsius, não vai queimar. Mas aí, aqui é a mesma coisa e aqui não há tanto, porque aqui é 60, você pode trabalhar com temperatura até 450 até 500 graus Celsius. O que é que acontece nesse caso, pessoal? Esse aqui é um STK, é um amplificador de grande potência, tá? Antigamente usava em amplificadores de grande potência, tá? Ele é um circuito integrado muito grande. Eu não lembro a quantidade de pinagem dele. Ele é colocado na vertical. Ele fica preso até um dissipador. Quem já teve a oportunidade de ver esse modelo de integrado em amplificador, ele é grande. Esse aqui é de média potência, que é o regulador 67805, de 5 volts, tensão positiva e contínua. E esse aqui é o LM324. Esses dois você usa dissipador também. Então, o que acontece? É aquilo que eu falei. Você tem que ter prática e saber trabalhar o tempo. O tempo tem que ser um tempo menor para você poder trabalhar com temperatura de 400, 450 graus Celsius, uma potência de uma estação de 60 watts, trabalhar com esses componentes aqui. Nem digo esse, que isso aqui não há necessidade, mas esses dois aqui, ou até com potências menores. Você pode trabalhar, então não vai danificar nem o componente e nem a trilha e nem o CI, por experiência. Agora, você tem que ter prática, tá? Tem que ter todo cuidado, tá? Isso que é importante. Esse transistor aqui, o BC548, pode trabalhar com 350, 400 graus Celsius. Não há nenhum problema. Agora, o tempo tem que ser pequeno também. Você não pode chegar a ficar acima de 10 segundos, ficar 1 minuto. Aí tu vai queimar tudo, tá? Isso que não pode. O calor em excesso degrada a ponta do ferro. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Você, quando vai usar um ferro de solda, você tem que usar de forma só para fazer aquele trabalho de manutenção. Acabou, não deixa mais o ferro ligado, porque o calor, ele é ligado direto, sem usar ele,
vai degradar a ponta do ferro, tá? Aquela ponta vai começar a oxidar, vai perder todo o formato dela, vai corroer todinho, tá? Então, evite deixar ligado quando não tiver em uso. E também reduzir a temperatura. Se for usar daqui a pouco, daqui a 10 minutos vou usar, reduz a temperatura pelo menos, tá? Agora, ficar muito tempo sem utilizar, não vai fazer mais manutenção, então desliga ele. Nunca lixe a ponta de ferro de solda com lima ou com lixa, essa lixa áspera, né, no caso. Manter sempre a ponta, sempre, do ferro de solda limpa, tá? Toda vez que for usar, toda vez que você vai fazer um procedimento de soldar, tem que limpar sempre a ponta na esponja vegetal ou numa esponja palha de aço apropriada para esse tipo de limpeza de ponta. Seja o ferro de ligação simples, naquele que é ligado na tomada, ou de estação de controle de temperatura, independente da espessura da ponta, tá? E ela tem que estar sempre coberta com a camada de solo. O que quer dizer com isso? Toda vez que você vai usar, para cada procedimento de soldar e soldar componente, estanha a ponta, limpa na esponja, para depois fazer o procedimento. Limpou, estanhou, soldou o componente, quando vai soldar o outro lado, de novo, limpa a ponta, estanha e faz de novo assim. E assim vai, tem que sempre fazer isso. E depois que acabou de usar, limpa a ponta, estanha, e se não vai usar mais o ferro, desliga o ferro ou desliga a estação, tá? Esse, por exemplo, vai manter sempre a ponta conservada. Aqui eu tenho o exemplo da esponja, essa aqui que é a esponja vegetal. Eu tenho vários modelos, tá? Aqui eu estou usando aqui a ponta para limpar. Olha aqui, nessa região aqui, a sujeira, tá? Quando essa esponja estiver toda suja, com a retirada dos resíduos da ponta, você tem que trocar essa esponja. Não usa, não reutiliza, que a sujeira vai passar para a ponta de novo. Aí vai provocar isolamento, você não vai conseguir derreter a solda na ponta do ferro para poder fazer o processo de soldagem. E eu tenho esse modelo da esponja de palha de aço, que é apropriada para você fazer limpeza da ponta também, tá? Isso aqui é um suporte onde você coloca a esponja e o ferro, e aqui é só da esponja, tá? Que tem um suporte para o ferro, que vem já para colocar a esponja, que é esse modelo aqui. E aqui eu tenho só para a esponja. O suporte para o ferro daí tem que ter separado, e já da estação, ela vem junta, tá? Bom, a ferramenta elétrica já para soldar, as componentes eletrônicas, a alimentação dela pode ser 127 ou 220, ou com as duas faixas. Lá fora, quando se compra, ou vem com essa tensão aqui, alternada, ou com essa daqui. Tem que pedir. Se caso tiver, tem modelo, só trabalha com 220. Aí você tem que usar um autotransformador para converter, o que está em 220 e 110, tá? Aí, agora, há modelos que trabalha com essa tensão de 127 volts ou 220. E a potência, como falei, varia de 24 watts até 200 watts. Um ferro simples ou de uma estação de sol de controle de temperatura, tá? Aqui é o modelo de ferro simples, né? Ó, esse aqui, você pode ver que a ponta é bem fina, é de cerâmica. Você usa para soldar componente de placa dupla face e face simples, tá? Esse aqui já não serve para esse tipo de placa. Esse aqui é mais para instalação elétrica ou para afiação de maquinários, tá? De grande bitola, no caso, que é de grande diâmetro. Aí você pode usar esse modelo aqui, que é de 100, 150, 200 watts, tá? Olha que a ponta dele, ela é quadrada, é achatada, né? Que é igual a uma chave de fenda, né? E ela é bem espessa. Aí você não pode usar um rolo de solda com uma liga que vai ser usada para essa daqui, bem fina. Tem que ser compatível para esse modelo aqui. Senão não vai conseguir derreter, não vai ter calor para derreter esse estanho, tá? A liga de estanho com chumbo, no caso, também. Tem esses modelos aqui, tá? Ligado na tomada.
Esse aqui é a tomada padrão novo, né? E essa tomada aqui é padrão antigo. Os ferros comprados lá fora, eles não vêm com o padrão novo do Brasil, tá? Então, tu tem que pedir esse padrão aqui, acho que é padrão europeu, tá ok? Que é esse 3 pinos aqui, que era o antigo padrão antigo que tinha aqui. Aqui, esse aqui é feito aqui, esse aqui é vendido aqui no Brasil. Essa marca aqui, essa aqui, se não me engano, é Ikari. E esse aqui é o Weller, fabricante de ferro de estação de solda. Até mesmo de retrabalho. Hoje já tem tomada com padrão novo, né? Esse aqui já era um modelo mais antigo. Quer dizer, o design continua mesmo, só muda aqui a tomada agora, tá? A estação de solda, você tem que ter um controle mais preciso da temperatura na hora de fazer a soldagem. Aqui eu falei, regular a temperatura adequada para trabalhar. Pode chegar até 450 graus Celsius. Ela apresenta alguns recursos adicionais, né? Por exemplo, bloqueio de controle. Ela pode fazer um bloqueio de controle de fazer o desligamento se houver uma sobrecarga. Alguns modelos já tem isso já, tá? E tem também o soprador térmico. Essa estação de retrabalho que eu falei de SMD. Eu vou mostrar mais adiante. Esse aqui é o controle de temperatura. Tem vários modelos. Desde o modelo simples, olha lá, ó, colocação de esponja e o ferro aqui nesse suporte. Eu tenho esse aqui. Aqui eu regulo a temperatura. É a potência fixa. Creio eu que isso aqui seja de 30 watts. Eu regulo aqui através de potenciômetro a temperatura dele. Vai até... Esse aqui deve ir até 450 graus Celsius. Já esse aqui, da UL, ele é bem mais sofisticado, tem um display, você regula aqui através desse controle de botões aqui, vai aumentar, aqui aumenta a temperatura e aqui abaixa. Ele vai até 480 graus Celsius, por aí, tá? Então, você pode regular aqui tudinho a temperatura. E aqui liga e desliga, tá? Nesse caso aqui. E eu tenho, esse aqui tem um suporte aqui do lado, que não é mostrar, mas tem um suporte aqui do lado, tá? Aqui. E eu tenho esse daqui, onde tem a base com a esponja e o suporte para colocar o ferro. E esse aqui eu regulo a temperatura dele, e aqui é o LED, que ao piscar, depois ele fixa a temperatura dele. Quando eu botar, por exemplo, em 450 graus Celsius, ele vai piscar e depois vai estabilizar. Quer dizer, quando ele ficar fixo, significa que a temperatura dele já foi estabilizada em 450 graus Celsius, tá? Aqui é a arquitetura da ponta, tá? Eu tenho uma camada de estanho aqui na ponta, aqui essa parte aqui é o cobre, que é o ferro, e aqui é a parte cromada, onde você pode destarrachar para poder tirar essa ponta e até tirar mesmo, né, através desse tubo, a resistência, tá? Então, essa é a arquitetura de uma ponta de soldagem, independente qual seja o diâmetro dela. Então, essa camada aqui, ela geralmente vem vestida de cerâmica. Por isso que não convém, não pode lixar ela com lima e nem com palha, com aquela lima de ferro e nem aquela malha, aquela lixa, que vai lixar ferro, né? Que você compra em loja de ferragem, não usa nada daquilo ali, não. Nem lixa de unha. Você tem que usar para limpar a esponja vegetal, aquela que eu mostrei, e mais a esponja de aço apropriada para esse tipo de ponta. Foi mostrado também. Tá? Esse investimento, ele tem... O cobre é responsável pela condutividade do calor, tá? Então, a camada de ferro é responsável pela alta resistência ao desgaste, tá? E tem a camada de estanho que é responsável pelo confinamento da área úmida, onde vai fazer a fusão do estanho e chumbo, né? E a área de estanho, região de deposição da liga metálica fundindo. Você vai fundir aquela liga, né? No caso, para derreter, para cobrir aquele terminal do componente. Bom, a soldagem de componente em circuito impresso. Em placa de circuito impresso PCI, ela é uma operação que é muito delicada, né? Tem que ser dedicada, ela é sensível, né? Os componentes são muito sensíveis à temperatura, né? Às altas temperaturas. Então, você tem que durar o tempo de operação
de estritamento, quer dizer, o tempo que você vai soldar, de soldar, varia entre 5 e 8 segundos, mas pode chegar a 10 segundos, tá? Não há nenhum perigo, não. Acima disso já é perigoso, vai danificar a trilha, a ilha ou até o componente. Uma soldagem demorada, eu até menciono aqui, pode danificar o componente por excesso de calor ou provocar deslocamento das trilhas. Quer dizer, o rompimento, a fissura dela mesma, tá? De cobre de PCI, já que essas trilhas é feita de cobre, na placa de circuito impresso, tá? Ali o que você vê, aquela cor verde ali, é uma massa de epóxi para dar um design, um acabamento mais bonito, né? Mas ela é de cobre, tá? A colocação do componente, antes de ser soldado, isso é primordial. Você, para realizar a colocação do componente, você for um circuito integrado, a colocação dele tem uma posição certa para você colocar ele, o componente que vai ser colocado na placa, o CI, ele tem a posição certa. Muitas placas já vêm com o layout de cada símbolo do componente, então tu vai colocar certo ali. Se não vier, na hora de você retirar um circuito integrado, tem que saber a posição certa para tu colocar. Se tu inverter, eu estou invertendo todas as pinadas dele, vai queimar ele. Então, tem que colocar na posição certa um circuito integrado. O capacitor eletrolito tem que ter cuidado com cada polaridade. Se você inverter, ao ligar, vai estourar. Já os capacitores de poliéster cerâmica, não, ele não tem polaridade. Só o eletrolítico, o tanto que tem polaridade. Então, na hora de você retirar esse componente, ao substituir por um outro que está danificado e colocar um novo, você tem que saber a posição certa, que muitas vezes na placa não vem, ou outras placas o fabricante coloca o símbolo com a polaridade, outros não tem. Tu tem que saber, então, visualizar e memorizar na hora de ao retirar e colocar. Os resistores, como não tem polaridade, você pode colocar de qualquer posição, mas tem que saber colocar no ângulo de 90 graus, no caso, o resistor, que ele é na horizontal, então, os terminais dele é com alicate de bico, você dobra ele 90 graus para colocar, depois vou mostrar na frente como é que é o procedimento, os espaços, né, de resistor e capacitor de diodo, por exemplo, deitado, como eu falei, na horizontal, deitado, e os capacitores eletrolíticos na vertical, né? Agora, existem resistores de grande potência que ele não é soldado na placa, né? Então, existem terminais que você coloca ele num terminal, que esse terminal é soldado na placa, ou é afastado da placa, é soldado através de fios. Mas aí isso varia, tá? Mas aí, no caso aqui, os transistores, por exemplo, eu vou colocar ele na vertical, né? Esse transistor, tipo BC. Existe transistor SMD, que você coloca na placa dupla face, que ele é deitado. Ele não é na vertical, ele é deitado, e você vai soldar tanto a parte de cima como os terminais dele, tá? Aqui eu tenho um modelo de resistores que pode ser soldado desse jeito, no ângulo de 90 graus, ou desse jeito aqui. Bom, o ideal, dependendo do layout do circuito impresso, pode ser desse modelo, mas a maioria das vezes é desse modelo aqui. Mas se você pegar uma placa de fonte do computador e abrir, você vai ver que tem muitas pessoas soldadas nesse molde aqui, na vertical. E outros desse jeito aqui, na horizontal, que é deitado. Mas por quê? Vai depender do diagrama, do layout da placa. Aí, onde vai se soldar o resistor? Se você não tem como soldar desse jeito aqui, por quê? Desse jeito, as ilhas são bem afastadas, são equidistantes. Desse aqui, as ilhas são mais próximas. Então, jamais eu posso colocar desse jeito. E sim desse jeito aqui, na vertical. Tá legal? Se alguém tiver dúvida aí, é só falar, tá, gente? Agora, quando você vai fazer uma troca de componente, vai colocar um componente novo, você tem que cortar com alicate de corte, alicate apropriado para componentes de pequena espessura, né, como resistor de baixa potência, transistores de baixa potência, etc. Circuito integrado também, dependendo. Circuito integrado, você não precisa cortar a pinagem, não. Mas só se for aquele CI modelo, CI regulador 78,
LM79, o LM324, o LM330, ou o STK100, aí você precisa cortar o excesso dos terminais dele. Então, os terminais devem ser sobressair no máximo de 1 a 2 milímetros. Você encaixa ele nas ilhas, tá? Então, quando ele vai sair do outro lado, é no máximo de 1 a 2 milímetros de altura. E você deve cortar ele bem rentinho, na hora depois que fizer a solda, cortar ele bem rentinho ali para não aparecer aquelas pontas, porque onde vai ser encaixada a placa, aquilo pode dobrar e pode provocar até um curto. Então, tem que cortar bem, tá? Isso antes da soldagem. A liga se fundir sobre o cobre, no caso das ilhas. Então, os componentes, aqui eu coloquei, os componentes saem facilmente da posição no momento da soldagem. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você for colocar os componentes, por exemplo, um resistor, tá? Na hora que você for soldar ele, se você não dobrar os terminais dele, como vou mostrar mais à frente, na hora de soldar, ele pode cair, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Aqui, por exemplo, na hora de fazer a colocação do componente, ó, estou soldando, tá? Aqui é a liga de solda e o ferro de solda. Olha lá, a posição para você soldar, para fazer a fusão aqui, ó, é nessa posição aqui, tá? Nessa inclinação. Aqui é um terminal de um componente, tá? Aqui é o terminal do componente de ferro de solda e a liga. Aí, nessa posição aqui, tem que fazer. Aí, ficou essa camada aqui, de solda, e aqui é o terminal. Pode ser um resistor? Pode. Pode ser um capacitor? Também pode, que é aquele também que é deitado, que é o de poliéster ou de cerâmica. Aí, você vai com o alicate de corta bem nessa região aqui, entre essa camada de solda e o terminal dele aqui, tá? Esse lídice, né, que é o terminal. Tá? Você vai cortar para não ficar isso aqui exposto. Não pode ficar essa ponta. Nem aqui você pode cortar e deixar essa ponta aqui. O ideal é deixar bem rentinho, ficando só essa solda aqui, tá? Não vai aparecer o terminal. É importante isso. Então, para fazer soldagem de cabos ou fios, é recomendado o quê? Estanhar a parte do fio, da parte que está isolado, né? Onde vai inserir na placa. As recomendações é o quê? A soldagem externa na placa, em potenciômetro e conectores. Tem conectores que é soldar na própria placa de circuito impresso, mas ele encaixar numa posição só fica fácil. Tem conectores que é colocado no painel de um equipamento, você pega esse potenciômetro, também coloca no painel, ele é atarrachado com uma porca, uma arruela, pega o fio que está na placa e liga nos 3 terminais do potenciômetro. Esse potenciômetro é aquele de eixo longo. Tem um eixo curtinho e um eixo longo, você vai girando ele. Potenciômetro, alguns que não conhecem, é uma resistência variável, para fazer controle de variação de tensão, controle de volume, etc. E tem o potenciômetro, que é o trim-pot, que é soldado na própria placa. Ele é fixo. O controle dele, de você fazer girar, é através de uma chave de fenda, cabeça chata. Você vai lá no cursor dele e faz o controle para regular tensão, regular uma corrente, por exemplo. Vai depender da aplicação do potenciômetro, que é o trim-pot. Esse é soldado na placa, na vertical. E tem os potenciômetros, que é de eixo longo, que os fios é soldado nos terminais dele, e o cursor tem um eixo longo e um eixo curto, onde coloca um knob. Esse é ligado ao painel. Aí tem outros modelos de potenciômetro, que é soldado na placa, que é na horizontal, é deitado. Tem um parafuso, que é o cursor. Só com uma chave de fenda, cabeça chata pequena, você faz a regulagem para alguma aplicação. Tá? Mas aí são um modelo que é soldado na placa, tá? Procedimento de solda. Você tem que encostar o ferro simultaneamente nos 2 pontos, que serão unidos, quer dizer, a ilha, com o terminal, tá?
e adicionar o estanho junto com a ponta do ferro, como mostrei naquela inclinação, evita demorar mais do que 10 segundos, tá? Coloca o estanho suficiente, você não pode colocar bastante estanho. Coloca o suficiente para cobrir a região daquela ilha, tá? Sem impedir que o perfil dos condutores possa ser visto, tá? Quer dizer, você não vai conseguir ver o condutor, tá? Ela vai cobrir totalmente aquela ilha. Bom, o calor excesso, como eu já tinha falado, pode danificar o componente, se ficar mais do que 10 segundos, tá? Pode romper a trilha e a ilha, no caso. Pode levantar também, no caso, a ilha pode levantar. Para evitar sobreaquecimento de componente, você vai soldar um componente que necessita usar o ferro, o estanho vai ter que segurar o componente, acaso vai ter isso. Você usa uma pinça com isolante entre o terminal e a trilha, onde vai ser irradiando o calor, quer dizer, você usa uma pinça para segurar o componente, tá? Mas só que tem que ter um isolamento nessa pinça, ou até mesmo no alicate de pico fino, né? Para segurar e você consegue soldar, mesmo com alta mão, o ferro e o estanho, tá? Mas daí é questão de prática. Aqui eu tenho um exemplo, como proceder na soldagem de componente eletrônico de PCI. Eu tenho um resistor aqui, né? A posição dele, deitado, 90 graus. Eu estou encostando o ferro de solda e a liga, que é o fio de estanho com chumbo, para poder fazer soldar nessa posição aqui. Olha aqui a solda aderindo na ilha. Olha lá, ela cobriu de forma homogênea naquela ilha. Agora eu estou cortando o excesso do terminal, que é o lítio. Olha lá como é que fica. É dessa forma que tem que ser. Você jamais pode deixar essa ponta exposta. Existe casos que acontece, mas pode provocar dano na placa. Na hora que for virar, for encaixar. Ela pode dobrar e encostar num outro terminal que não pode ter contato e fechar um curto. Isso é importante, tá? Para furos metalizados, pessoal, é a placa de dupla face, placa-mãe de computador, por exemplo, tá? Vou colocar o terminal na superfície e ele vai sair por baixo. Então, tanto em cima como embaixo da placa, eu tenho os dois furos. Então, eu vou ter que fazer a soldagem em cima e embaixo. Alguns componentes, como resistores e capacitores, em placa de dupla face, que tem furo metalizado, eu tenho que fazer a soldagem em cima e embaixo, tá? Aí, eu vou usar o soprador de ar quente. Aqui, o ideal é você usar o ferro de solda de ponta fina, mais o sugador, seja ele manual ou sugador eletrônico mini compressor, tá? Então, eu tenho que fazer a de soldar dos dois. Tem que ter cuidado, que a solda, ao soldar, ela vai transbordar daqui para cá. Mas a ideia é você fazer a soldagem aqui em cima e aqui embaixo, né? Você vai soldar aqui, ela vai descer e vai para cá também. Mas a ideia é você fazer a soldagem em cima e embaixo. Tem que virar também. Que ela desce, mas ela não vai cobrir toda essa área. Você tem que fazer essa soldagem aqui e aqui, tá? Ela vai passar por aqui, é claro. Mas tu vai fazer a soldagem aqui e aqui, tá? Tem que fazer dos dois lados. E para soldar, vai fazer a mesma coisa, de soldar tanto nessa parte como nessa daqui, tá? Essa é a mais complexa, é mais chata de se trabalhar. A diferença de uma solda correta e a defeituosa, tá? Solda correta, você pode ver que a camada está bem preenchida aqui. Já defeituosa, você tem uma camada não homogênea. Aqui, ó, tem várias várias ondulações aqui, né? Várias irregularidades aqui. Tem uma camada a mais aqui, uma camada menor aqui. Tá? E muitas vezes ela não adere na ilha. O que acontece? Você pensa que está soldado, soldou bem, não soldou. Ela, além de não ter um bom brilho, olha aqui a soldada, ela cobrindo toda a ilha. Olha aqui, ela não está cobrindo toda a ilha. Tem uma camada mais para cá e outra para cá.
várias irregularidades aqui. O que acontece? Você acha que vai estar perfeito, na hora de ligar o equipamento, vai ter uma solda fria aqui. Se você pegar, balançar esse componente aqui, tentar balançar ele, você vai ver que esse terminal aqui vai balançar. Ele bem soldado, você pode mexer nele aqui, você vai encontrar rigidez nos dois terminais. Aqui não, ele vai balançar, você vai ver ele mexendo. Então, é uma solda fria que não vai ter contato, vai provocar uma queda de tensão que vai provocar defeito no equipamento. Então, essa é diferente de uma solda correta e uma solda defeituosa. Além do brilho, aqui tem um ótimo brilho e aqui ela é mais opaca, né? No caso, tem muitas vezes solda fria ocorre isso. A cristalização ou formação granular são características de solda fria. Aparecem uns cristais ao longo da solda, tá? Quando há falta de calor, vai aparecer esse tipo de impurezas, né? Na hora de solidificar a solda, né? E a solda com coloração cinza, opaca, indica aquecimento superior ao necessário e também deve ser evitado, tá? Então, solda em excesso vai provocar isso. Ela não vai ter aquele brilho, tá? E ela vai ser uma cinza opaca. Então, deve evitar que ela pode provocar também alta resistência e mau contato. Bom, na ocorrência das situações acima, quando você faz uma solda fria, você vai olhar com uma lupa ou com um microscópio eletrônico, vê que não está adequado, você tem que refazer essa solda, tá? Retirar com um sugador, independente qual seja o modelo, tá? E adicionar de novo a camada de solda de estanho ou estanho com chumbo. Vou falar sempre de estanho, porque a gente usa sempre a colocação do estanho, né? Que é um percentual maior na formação dessa liga. Vai ter que soldar. Agora, lembrando sempre que cada processo de soldar, tu tem que limpar a ponta na esponja, que tem que estar bem umedecida essa esponja. A de vegetal, a de aço não precisa molhar, não. A de vegetal, tu tem que não é encharcar, tu tem que umedecer ela, a de vegetal, para poder limpar a ponta. Tá? E estanhar de novo. Cada processo que você fizer, tu tem que fazer isso. A de aço não precisa, não, mas tem que limpar também a ponta do ferro, estanhar e limpar na esponja de aço. Aí, sim, você vai refazer, vai fixar o componente, vai refazer e ligar ele na posição adequada, tá? Aqui eu tenho a soldagem manual de componentes eletrônicos. Essa lixa aqui é para lixar os terminais. É diferente de lixar a ponta de um ferro de solda, para não confundir. Essa lixa aqui, porque tem componentes que vêm com as pontas aqui oxidadas. Aí, o que acontece? Você pode usar um limpador ultrassônico, que vai tirar toda essa oxidação. No caso, se você não quiser, se você não tem, usa uma lixinha pequena, né, bem fina, lixa e tira toda a parte oxidada. Faz esse ângulo aqui de 90 graus, nessa equidistância aqui, tem que estar bem equidistante aqui, né? Coloca nessa posição, se for o caso, for deitado também. Coloca nesse ângulo aqui de 45 graus, claro que você não vai medir o ângulo, mas tem que ter coloca nessa posição aqui, que na hora que você virar, ele não cai. Que na hora que você encostar, você virou, deixou nessa posição, e virou a placa para soldar, ele vai cair, né? Ou, já nessa posição, ele já não cai, aí você vai fazer a solda com maior tranquilidade, tá? Aí vai ter uma boa aderência no terminal entre a solda e a ilha, né? Entre o terminal e a ilha. Mas há um mau contato com a trilha do circuito impresso. Essa causa pode ser o quê? Aquecimento insuficiente da trilha, ou placa PCR está suja ou oxidada, tá? Então, quando não há aquecimento suficiente na hora de fazer a soldagem da ilha, que está ligada à trilha, tá? Esse aquecimento,
que não é suficiente, porque a placa pode estar com oxidação. Então, tu tem que fazer o quê? Limpar com álcool isopropílico, ou usar um clear, que é um líquido, que é também um líquido, um álcool isopropílico também adequado para aquilo ali, que é um clear, usado na bandeja do ultrassônico para fazer a limpagem, tá? Nesse caso. Aí, o que acontece? Vai ter uma boa aderência, né? Agora, se ocorrer um mau contato entre o terminal e o componente, isso aí pode ser por uma solda fria ou uma oxidação também, né? Que ocorre, tá? Agora, também há casos, tá? De boa aderência da trilha, do circuito de pressa, e um mau contato com o terminal do componente. Então, nesse caso, o que pode ocorrer é um aquecimento insuficiente do terminal, ou o terminal surge com oxidação, por isso tem que fazer essa limpeza, tá? O aquecimento insuficiente não aqueceu totalmente para aderir todos os terminais. Acaba caracterizando como uma solda fria também, tá? Aqui, insuficiência de solda. Vocês podem reparar o seguinte, nesse círculo aqui em vermelho, eu tenho aqui isso aqui é um CI, uma placa SMD. Então, eu não tenho solda aqui suficiente, a solda tem aqui, ó. Aqui eu tenho. Aqui não, tá? Aqui também não tem, não, mas eu marquei essa parte aqui. Insuficiência de solda, tem muito pouca. Então, você pode ver que, nesse caso, eu não tenho contato desse terminal com essa ilha aqui, porque a solda não cobriu daqui para cá. Então, os demais estão tudo soldados. Aí, o que acontece? Vai haver um rompimento, então vai se comparar com um circuito aberto, não vai ter circulação de corrente, então ele não vai funcionar, tá? Esse tipo de integrado que eu estou soldando na superfície da placa, o SMD, eu tenho que olhar, o ideal é olhar com microscópio, com uma lupa de alta resolução, né? Uma lupa com luminária de bancada, né? Ou então com microscópio eletrônico. Aí dá para me poder examinar se está ocorrendo, se a solda pegou entre esse terminal e a ilha, se está ocorrendo um curto entre esses dois terminais, como eu vou mostrar aqui na frente também, curto no PCI, olha lá. Aqui eu estou tendo um curto, olha lá. Na hora de soldar, um exemplo, tem um integrado aqui. Na hora de soldar, fechou um curto, a solda escoou desse terminal para esse aqui. Quer dizer, que se eu ligar o equipamento, vai queimar o equipamento, o integrado na hora, e o equipamento vai voltar a ficar danificado. Por quê? Porque eu tenho uma camada de solda cobrindo de um terminal para o outro, que não poderia. Tá? Tinha que estar separado, como mostra esses daqui. Então, a lupa ou o microscópio é ideal para isso. Isso que é importante. Isso aqui é uma placa de dupla face também. Tem esse aqui também, um curto de solda lá. Componente soldado, curto de solda aqui. Nesse aqui, é o curto do PC apenas. Eu soldei, mas caiu, a solda escoou daqui para cá, por exemplo. Tá? E nesse aqui eu soldei o componente e eu tenho a solda fechando o curto desse terminal com esse daqui. Tá? Aí, por isso que a lupa, o microscópio é importante para isso. Né? Falha de solda, né? Eu tenho aqui também as soldas que não foram bem... O componente não foram bem soldado, né? Tem pouca solda aqui nesse caso, tá? Tem falha aqui, ó, impurezas aqui. Aqui também. Agora, aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui eu não... Eu já tinha falado antes. Temperatura insuficiente é pouca ativação do fluxo da liga pobre, quer dizer, muito pouca solda, no caso, tá? Intermetálico pobre, fraco e fino, e solda fria, né? Nesse caso. Isso que ocorre quando uma temperatura insuficiente pode ocasionar isso também, tá? Temperatura excessiva, camada grossa, liga frágil, ela pode soltar também, tá? Placa delaminadas,
pode queimar as placas, no caso, as trilhas e as ilhas, né? Quebrada, levantada, né? Estrago de componente com excesso de calor. E a chance de melhor desempenho é muito pouco, né? Muito pouco, no caso. E a de soldagem, a remoção de componentes, dos terminais deve ser aqui, assim, para desoldar os componentes, os terminais devem ser aquecidos e o meu deve ser tracionado. Quer dizer, tracionado é assim, você aquecer e, ao mesmo tempo, puxar com um sugador de solda, seja ele manual ou eletrônico, tá? Pode ocorrer com alguma pouca camada de solda, fica no terminal, você não consiga ver de forma visível, tá? Um estanho. Aí você pode encostar o ferro no terminal e soltar ele. Você pode puxar com um alicate ou com uma pinça, dependendo, tá? E então você fazer de novo uma soldagem em cima e desfazer essa soldagem, tá? São procedimentos que geram algum inconveniente, porque dá mais trabalho, mas é melhor, tá? Para fazer isso. Geralmente, aqui eu coloquei a adição de um pouco de estanho, pode facilitar a fusão simultânea de toda a solda. Então, tu vai colocar um pouquinho de novo da solda e retirar que ela sai tudo de uma vez, tá? Existem transformadores de placa que dá mais trabalho. Aí você tem que refazer, ressoldar de novo e tirar. Se for um sugador manual. Se for o automático, muitas vezes ele consegue tirar tudo de uma vez, que também tem um mini compressor que tem uma boa sucção, tá? Tem que ter cuidado na hora de soldar para que não ocorra deslocamento de trilha da placa de PCI, porque também tu não pode ficar muito tempo para poder soldar. Acúmulo de estanho nos furos da placa ou nos terminais dos componentes, atrapalhando a reutilização dos membros, tem que fazer uma boa limpeza, tá? Retirando. E aí, para isso, você usa a malha dessoldadora. Essa malha dessoldadora é uma malha de cobre, que eu vou mostrar mais à frente, que ela retira toda a camada de solda que fica, depois que você tirou o terminal, o componente da placa. É usada muito essa malha dessoldadora em placas onde tem circuito integrado, tá? Então, ela absorve essas sobras de solda pequenininhos, né, que fica entre os terminais. Aí você pode limpar todinha, passando ela, que ela retira tudinho, tá? Essa aqui é a malha dessoldadora, é uma malha de cobre. Você passa ao longo, tem várias espessura, né? Então, você repassa ao longo dos terminais e retira todas elas, tá? Bom, eu tenho um sugador manual, como já tinha mostrado. Aqui tem a região de sucção, o botão de disparo, e aqui eu posso pressionar o êmbolo, né, para poder provocar o disparo e sugar essa solda. Esse bico aqui, com o tempo, tem que trocar. E existe também que eu posso colocar nesse bico, umas camisinhas de silicone, tá, que ela protege para não derreter aquele bico, esse bico aqui, tá? Existe também já para isso. A solda de baixa fusão, a temperatura de fusão está em torno de 138 graus Celsius, facilita a remoção dos componentes com muitos pinos, como integrado, né? Demora para secar, permitindo a fusão simultaneamente da solda e todos os pinos, tá? Aqui eu tenho um salva-chip. O que é salva-chip? É uma liga metálica que eu posso usar para retirar os terminais de um circuito integrado numa placa SMD. É salva-chip. Eu consigo levantar ele com esse salva-chip, levantar na hora de soldar os terminais, no caso, tá? É o salva-chip. Por questão ambiental, está sendo cada vez mais usado a solda sem chumbo, como eu tinha falado, só de estanho, né? Temperatura de fusão mais alta, 227 graus Celsius. Nessa temperatura, com dificultando a dissoldagem. Então, quer dizer, nesse caso aqui, temperatura de fusão mais alta que 227 graus Celsius, dependendo do componente, eu posso dificultar
a de soldagem. Então, tem que ter uma temperatura de fusão adequada. Se for uma temperatura muito alta, na hora de soldar usando isso aqui, vai provocar dificuldade para soldar a mesma. Então, tem que ser de acordo. O que eu vou soldar, na hora de soldar, também tem que ser compatível com a temperatura, tá? Aqui está o exemplo de método de utilização do sugador manual. Você derrete a solda com ferro de solda, tá? Aqui está o sugador. No caso, o ferro de solda, perdão. Aproxima o sugador, como está aqui, nessa posição. Aciona o botão lateral, né? Aí retira o ferro e você puxa, aciona o dispositivo que ele vai puxar essa solda saindo totalmente ou parcial. Aí tem que refazer essa solda para poder fazer todo o procedimento, tá? Tem que colocar nessa posição aqui, porque aí ele vai puxar toda a solda, tá? A estação de soldagem, ela é mais rápido para poder fazer soldagem do que o manual, porque ela tem dentro do gabinete dela, do equipamento, um mini compressor, tá? Então, é esse exemplo aqui. Eu tenho esse exemplo, tem outros exemplos, são vários, né? Tem esse exemplo aqui, que eu tenho aqui. Isso aqui essa ponta aqui, essa daqui, tá ampliada. Tem aqui uma abertura aqui que vai puxar toda a solda. Então, esse dispositivo aqui, esse botão, é uma pistola que eu puxo, aciono, o mini compressor vai ser acionado, que está aqui dentro. Aqui eu tenho a parte onde está ligado essa borracha aqui, isso aqui é o terminal, que estou ligado ao mini compressor, que vem ligado aqui. E aqui é o controle de potência que vai estar ligado aqui também. A potência e o mini compressor. São duas ligações que eu estou ligado aqui na pistola. E aqui eu regulo a potência dele, tá? Aí eu ligo, ele vai, o do LED de operação, ele vai, quando eu apertar esse dispositivo aqui, esse botão, ele vai puxar a solda. O mini compressor vai ser acionado e vai puxar a solda, que é o suporte dele. Existem outros modelos. No vídeo que eu coloquei, tem um modelo aí, um display mais sofisticado, que eu posso regular ali a potência dele e a temperatura, tá? Aqui eu regulo só a temperatura. Esse modelo aqui, ele tem a potência fixa, mas ele tem a temperatura variável. E o que tem na bancada, que eu tenho aqui, comigo que está no vídeo, ele tem a potência e a temperatura variável, tá? Agora, aqui dentro fica o resíduo. Aí você tem que abrir aqui para tirar os resíduos da solda. Nesse aqui, eu tenho que retirar essa parte aqui do bico, que está rachado, né? Eu retiro aqui o êmbolo, que tem uma mola por dentro, e retiro toda a solda, tá? Tem que fazer a limpeza, senão o êmbolo perde a pressão, tá? Bom, esse equipamento aqui é o exaustor, que é para poder, na hora de fazer o processo de soldagem, retirar a fumaça puxada pelo exaustor, que tem um filtro, tá? Ele funciona em 110 ou 220 volts, é ideal para usar, para trabalhar com manutenção de placa, né? No derretimento de solda, até no processo de soldagem também. Ele absorve a fumaça dessa solda que foi derretida, tá? Aqui o exemplo é esse aqui, ó. Eu coloco nessa inclinação aqui, a placa tem que estar mais próxima, ligo ele, na hora de fazer o processo de soldagem, olha lá, ele puxando a fumaça. Exaustor. Tem uma ventoinha, né, que ele vai puxar essa soldadora, que isso aqui é um filtro, que depois tem que trocar com o tempo, tá? O suporte de ferro de solda com esponja vegetal serve para limpar a ponta do soldador antes cada vez de soldar, né, o processo. Tem vários modelos, tem esses modelos aqui, tem outros modelos mais sofisticados, tá? Esse aqui é o modelo mais simples, esse aqui já são um pouco mais sofisticados,
E ali eu já tinha falado antes, para fazer uma bolsa tem que escolher um ferro adequado, etc. Né? Isso aqui é um fluxo de solda que serve para limpeza de desoxidação da ponta do solda. Então, é muito usado para retrabalho em SMD. Então, eu uso para poder fazer limpeza e tirar a oxidação da ponta do ferro, tá? Tem aquela parte, tem essa daqui também. Essa aqui é com uma agulha, tá ok? E tem um suporte de placa de PCI. Aqui fica o líquido aqui dentro para poder fazer a limpeza tirando essa oxidação e da ponta do ferro e mantendo ela bem conservada e a solda aderir com maior facilidade, tá? E tem o suporte de placa de PCI, que auxilia na hora de você trabalhar com montagem e manutenção, né, de placa, né? Aqui. Esse é um modelo, tem vários modelos, tá? Eu coloco a placa, isso aí varia de modelo para modelo. Uma placa-mãe, eu posso encaixar aqui, eu tenho que regular aqui, trazer para cá, e colocar a placa-mãe e fixar ela de forma que eu consiga trabalhar, regular de forma adequada para poder fazer o trabalho, né? Então, tem esse exemplo aqui de suporte que facilita. Na hora de fazer uma manutenção, descobrir o defeito, na hora de soldar e soldar o componente, tá? Isso ajuda muito. E tem os kits de ferramentas que auxiliam no processo de soldar e de soldagem. Tem essas espátulas aqui, né? Esses modelos, para levantar circuito integrado. Por exemplo, circuito integrado é os que tem que para levantar, tá? Através de um processo de alavanca. Tem esses modelos aqui, tá? Mais fino. Tem, aqui não está aqui, tem as pinças, isso aqui é para fazer limpeza, tá? Ele é de palha. E tem um pincel para limpar a placa com álcool isopropílico. E tem também as pinças extratoras para levantar o CI. Tanto CI de 16 pinos, 8 de cada lado, ou aquele quadrado, que tem 80 pinos, né, no caso. Tá? E eu tenho o alicate vou parar aqui a apresentação. Eu tenho um alicate também fininho para poder fazer isso. Vocês aguardam um momentinho que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho essa escova aqui, que ela é usada para limpar a placa, tá? Eu tenho essa pinça extratora para utilizar para retirada de CI, tá? Aquele de 80 pinos não dá, mas o de 16 pinos, 8 de cada lado, serve, tá? Eu tenho essa pinça aqui que também posso fazer retirada de alguns componentes, como transistores. Tem essa espátula aqui que tem vários modelos, que eu posso levantar um circuito integrado depois de soldado, né, com todo o cuidado. Eu tenho também o suporte de rolo de solda. Eu posso colocar rolo de solda aqui, ó, eu regulo aqui o fio adequado para poder fazer o processo de soldagem ou de soldar de componentes, tá? Eu posso utilizar também para soldar. E eu tenho esse suporte aqui para prender a placa. Para a placa-mãe não serve, mas placas menores dentro do espaçamento, eu tenho ele aqui, que eu posso regular aqui. Eu tenho aqui um regulador aqui, ó, que eu vou regulando ele, tá? E também, pessoal, eu tenho aqui, um momentinho só. Eu tenho aqui, ó, o suporte para o ferro de solda com a esponja de aço, tá? Tem vários modelos.
Essa aqui é da marca Aco, né? É uma marca muito boa. E eu tenho essa de espátula aqui também para levantar o CI, dependendo do modelo do CI. E, por último, eu tenho esse microscópio eletrônico com tela LCD. Aqui tem a lupa aqui, né? A lente. Eu coloco ele no suporte. Aqui tem a tela de LCD que eu posso ver a nitidez. Xeno, tem como levantar um pouquinho mais a placa para a gente poder ver, botar perto do seu rosto, assim, quase na frente? Isso. Tá bom? Aí, beleza, valeu. Então, isso aqui é um microscópio eletrônico. O que acontece? Aqui eu tenho a lente, tá? E na tela eu vou ver com nitidez qualquer placa, seja qualquer grau de complexidade da placa, e os integrados, para verificar se o integrado, se tem alguma solda fechando o curto entre um terminal e o outro, na hora de tirar um circuito integrado, ou de um CI, que está, quando eu faço um processo de soldagem, se a solda escoou de um terminal para o outro, está fechando um curto no CI. Então, isso aqui ajuda. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, dos microsemicondutores e das placas, dos equipamentos, cada vez vai chegar até, já está na era do nano, vai ter que utilizar isso. Já estão se utilizando isso devido à manutenção dos equipamentos, aparelhos como celulares, tablets, notebooks. Então, é importante ter esse microscópio eletrônico, ou então uma lupa de bancada, hoje já tem de LED, de grande ampliação, que isso aí que ajuda muito na manutenção, no projeto. Então, ela funciona com uma fonte, né, de 5 volts para 110, a fonte 110, mas com alimentação de 5 volts. Então, o que eu queria passar para vocês era esse. Tem uma demonstração aí, só não repara, porque eu nunca trabalhei com gravação assim de vídeo, demonstração prática, é a segunda vez. Então, eu vou me adaptando aos poucos nessa nova realidade de ensinamento à distância, de ensino à distância, né? Aí tem uma demonstração aí, tá? Eu gostaria, no futuro, quer dizer, eu vou fazer isso no futuro, implantar um curso de extensão de técnica de soldagem, usando ferro, desde o ferro simples, uma estação de solda, depois um outro curso para soldar componente SMD, que ele é mais complexo. E tentar trazer para o campus novas tecnologias nesse processo, que ajuda muito. Para vocês que vão seguir eletrotécnica, eu falava isso para os alunos lá do campo de Volta Redonda. Eles foram fazer estágio na CSN, então, o que eles viram lá, eles trabalhavam muito com Arduino, com robótica, essas partes todas. Quando eles chegaram a fazer estágio nas indústrias lá em Volta Redonda, somente a CSN, eles não depararam com isso. Eu falei com eles, vocês nunca vão se deparar com esse tipo de coisa. O que eles começaram a fazer, aprenderem lá? Começaram a aprender. Fazer manutenção na parte de eletrotécnica, troca de disjuntores, de DR, troca de fusível, de ASID, né? No caso, verificar troca de terminais, de bloco, de fios. Eles foram fazer só manutenção disso. Eles não viram nada daquilo que eles viram no curso, de mexer com Arduino, mexer com placa eletrônica. Depois eles foram cair em outro setor de manutenção, mas aprendendo com um técnico mais experiente a parte de manutenção. Aí eles comentavam comigo, né? Que eles iam para a oficina primeiro, limpar todos aqueles terminais lá de máquinas, dos painéis elétricos, né? Fazer troca de disjuntores, de derivador residual, DSP, fusível. Então, eles foram trabalhando só com a parte de eletrotécnica. Depois, eles foram para a oficina, fazer essa parte, foram para o laboratório fazer a parte de manutenção de placas, de máquinas, que são placas caras, que colocava uma nova e a defeituosa ia para o laboratório lá, eles iam aprendendo com o técnico,
mexendo com osciloscópio, multímetro, para examinar e trocar o componente. Lá eles viram que lá eles tinham lá a lupa, tinham um microscópio eletrônico, dependendo do que era preciso usar, né? Então, eles falaram que tinha um aparato enorme lá. Então, tanto para um técnico em eletrônica que vai seguir essa área, ou para um técnico em automação industrial, ou até mesmo um técnico em eletrônica, ele é bom ter todo esse conhecimento, mexer com osciloscópio, mexer com ferramentas, mexer com alicate amperímetro, multímetro, enfim, e mexer com solda, porque eles podem cair em qualquer setor, porque o engenheiro, ele vai ver na grade do curso que tem todos esses conteúdos. Então, no entendimento dele, ele vai ter que passar por esse processo para saber se ele aprendeu ou não. Então, esse conhecimento que eu passei para vocês é um conhecimento básico, é importante assimilar, porque, agora, isso é só praticando. Praticando, só trabalhando, estagiando ou trabalhando, porque você vai aprender prática, muito prática com solda, independente de que tipo de placa, de que tipo de componente você vai utilizar para soldar, enfim, é só com a prática, no cotidiano, tá? O curso apenas é um suporte para preparar vocês para isso. E, agora, o ideal seria assim, ter um curso depois de extensão para vocês começar com ferro, com componente mais simples, e aumentando o grau de dificuldade, até vocês terem uma experiência com mexer com placas complexas, componentes complexos, na hora de soldar, e depois só com o tempo no trabalho também. É assim que se aprende. Eu aprendi dessa forma. Eu nunca deixei de queimar uma ilha. Quando eu aprendi soldagem, aprendi a mexer com solda e de solda na escola técnica, eu aprendi queimando filete, trilha, solda fria. No começo foi assim, eu montei um rádio e foi uma coisa horrorosa, mas depois fui aprendendo com o tempo, e depois fui praticando e sempre trabalhei com isso. Então, é isso que eu queria passar para todos vocês. Aí, se tiver a oportunidade para ver depois o vídeo, tá? Até que já passou do horário, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, estou disposto. Perfeito, professor Cheno. Maravilhosa apresentação. Eu já vi aqui que já fiz um monte de besteira também. De vez em quando eu tento fazer umas gambiarras em casa e deu para corrigir muita coisa. A Tainá acho que já botou o vídeo aqui, para quem quiser dar uma olhada, né? Pode clicar lá e depois assistir o vídeo do professor Cheno, tá aqui no chat. Obrigado, Tainá. O pessoal perguntou sobre a disponibilização do slide. Tem algum problema? A gente pode mandar para os alunos por e-mail? Pode sim. Pode sim. Ok. Não tem problema, então, não. A gente tem a lista aqui de e-mail deles, a gente vai mandar sim. Tá. Eu tenho uma questão, eu não sei se funciona, né? Para algumas práticas eu sei que funciona, mas como tem muitas diferenças entre as placas e os tipos de solda, mas, por exemplo, se eu tivesse em casa um ferro de solda e alguma coisa mais simples, treinar mecânica, assim, o ato motor, né, do movimento, com a pressão adequada, já é um adianto, mesmo que não seja a placa mesmo real que eu vou trabalhar, mas pelo menos para desenvolver essa habilidade motora de fazer o pingo da solda, lixar, isso com coisas mais simples em casa, dá para desenvolver? Dá sim. Você pode ter um ferro aí de 40, 60 watts, você pode trabalhar com isso, para começar. Beleza, já vou começar a testar. Aí é bom ter assim, um suportezinho simples, alguma esponjazinha, né? Para você poder manter sempre a ponta do ferro bem limpa, para poder uma liga de solda adequada que você vai treinar. Começa com um rolo de solda mais fino, né? Tem que começar mesmo menor. Um rolo de solda menor, um ferro mais simples, com a potência menor, para ir treinando. Show, entendi. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta, gente, no grupo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, o momento é esse. A gente já está partindo para o final. Aí, professor. Eu queria falar um pouco sobre o que eu estou pensando em como recuperar meu ferro de solda, porque eu já reparei um erro que eu estava cometendo, que eu não tinha a esponja, né? E eu peguei a ponta do meu ferro de solda num estado muito ruim, né? A parte que fica para fora estava bem oxidada e com bastante resíduo. E daí eu pensei no seguinte, bom, a parte, eu desparafusei, né, com a chave Phillips aqui
Deixa eu tentar mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Acho que dá para ver, sim, né? dá. Eu inverti. Eu coloquei a parte que estava para dentro, para fora, e o corpo é de cano PVC que eu fiz. Eu arranquei isso aqui fora, aqui, e fiz com cano PVC o corpo que estava todo quebrado também. E aparentemente está funcionando tudo normal. Agora eu vou só testar a ponta. E assim, o que acontece? Eita, eu mutei sem querer, desculpa. Eu queria A tirar o ponta, vídeo. Eu a sou do ponta, curso de elétrica, eu vejo muitas instalações e eu tenho mais interesse em eletrônica. E o aham. pessoal de eletrônica foi trabalhar na indústria e acabou trabalhando com eletrotécnica. Então eu É, achei bem engraçado isso aí também. não, Mas, trabalha. A empresa coloca mesmo, eles não querem saber, não. Eles colocam para poder passar por todos os setores, aham. E aí eu entendeu? queria, assim, se tivesse, eu queria até que tivesse, sabe, mais assuntos relacionados à manutenção de coisas eletrônicas, assim, de placas, porque eu sempre tive interesse desde, sei lá, que eu me entendo por gente, por tentar consertar computador, e eu acabei aprendendo muita coisa e queimando muita coisa também, infelizmente, mas eu meio que tenho bastante interesse por parte de hardware, sabe? E aí, qualquer coisa relacionada à eletrônica é bem-vinda, eu acho. Eu queria muito continuar esse tipo de assunto. Assim, o ideal, o Jael pode até me ajudar, assim, tem que conversar com o Jael, com o coordenador do curso de eletrotécnico, o Aldemar, o Davi, o diretor de geral, o diretor de ensino, porque, quem sabe a gente podemos criar, quando nós retornarmos na forma presencial, um curso de extensão nessa parte de manutenção, de eletrônica. Eu acho que é interessante, porque quanto mais conhecimento, é poder. Mas, assim, mas aí só pode ser criado através de um curso de extensão. Se é viável, né, e tudo, seria bacana, seria gratificante. Sim, eu acredito que seria viável por a gente poder disponibilizar conteúdo, tipo assim, eu pelo menos essas últimas semanas consegui esse ferro de solda. Pô, eu passei no hospital de Itaguaí e vi que tinha uma bancada lá do cara que consertava a televisão. Pô, peguei 3 placas de sucata com ele e tô despenando tudo aqui em casa, sabe? Eu acho que material é muito fácil de conseguir porque você consegue de sucata também, sabe? Então, Não, sim, bom, porque a gente aprende pegando sucata para poder treinar. O ideal é esse mesmo. E até mesmo de placas antigas, você pode transformar alguma coisa de uma nova eu tecnologia. já, eu já fiz umas pontes retificadoras aqui, já brincando, já aí deu certo. Aí eu tenho uns motorzinhos aqui, eu fico testando os negócios aqui. Então, É, isso pode sim. Por exemplo, eu comprei uns indutores lá na China para me trabalhar com um projeto de fonte chaveada, com o pessoal de eletrônica no curso técnico, na matéria de eletrônica industrial. Fonte chaveada é chato de se trabalhar com montagem. Então, eu projetei uma fonte chaveada, mas precisava de alguns determinado indutor com determinado valor. Aí aqui não tem, eu teria que fazer. Aí eu comprei na China, que lá tinha os valores e a corrente adequada para tal. Aí eu comprei, já chegaram para mim. Eu tenho que comprar agora só um reostato de 10 ohms de 50 watts, porque vai gerar uma corrente na saída elevada, que eu quero demonstrar isso na prática para os alunos. Não agora nesse semestre, mas para o semestre 2020.2, eu quero fazer isso, mesmo que seja demonstrativo online, eu quero fazer. Né? Quando ponho uma coisa na cabeça, eu quero seguir. Meu projeto era todo esse para apresentar antes dessa pandemia. Eu tinha tudo em mente, eu preparei a apostila, mas veio a pandemia. Aí, tudo que eu planejei para 2020.1, antes de começar o semestre, foi tudo por água abaixo. O que eu vou fazer com os alunos do quarto, quinto, sétimo e oitavo, demonstração é postar em vídeo e fazer algumas perguntas, ao invés de cobrar relatório para eles. Para mim não é legal, mas, diante do problema que está ocorrendo sanitário, então eu prefiro demonstrar e fazer pergunta para eles.
Mas no futuro, quando a gente retornarmos, e vai ser legal o pessoal montar uma fonte chaveada, ver uma modulação de largura de pulso, com osciloscópio, como é que funciona uma fonte chaveada, que entra um valor determinado de tensão baixa, alta ou baixa, a depender do modelo de fonte, aí sai uma tensão alta na entrada e baixa na saída, ou vice-versa. Isso aí é legal. Então, eu estou montando, eu comprei alguns componentes, aí eu peguei algumas placas de sucata, que tinha alguns indutores, que eu fui tirar e testar, que eu tenho um medidor de indutância aqui comigo. Eu tenho um laboratório aqui na minha casa, né, que eu montei para mim poder trabalhar com projetos, já há muitos anos já. Aí, os indutores que eu estava querendo achar, que eu ia até comprar lá também, com exceção desses que eu já comprei, tem um valor que eu quero. Aí eu aproveitei, tirei de uma placa de um computador, placa-mãe, da fonte chaveada, no caso. Aí eu aproveitei, está perfeito. Aí eu vou utilizar no meu projeto. Show, Entendi. Professor. Só respondendo a questão dos cursos de extensão, né? Existe uma proposta, essa proposta, assim, de novo, a pandemia meio que atrasou tudo, né? Mas bom, a gente está no momento de pensar, reformular, pensar na nossa própria vida também, na existência, né, do ser humano. Mas existe uma proposta que a gente chama de curricularizar a extensão, em que os projetos de extensão, eles vão fazer parte do currículo, aí como se fosse uma disciplina optativa, né? O aluno vai poder escolher o que fazer, mas esses cursos de extensão serão oferecidos constantemente, né? Todo ano, então o aluno vai poder ter a oportunidade de fazer no momento que ele puder, que ele quiser. Eu vou interromper a gravação aqui, gente, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta a mais, fiquem à vontade, tá? Muito obrigado, professor Steno, pela explanação, foi maravilhosa mesmo. Muito obrigado. Obrigado.